Deus abençoe, pessoal. Em nome de Jesus, meu Deus, me toma aqui, nessa mesa, Senhor, para falar com cada pessoa individualmente, em nome de Jesus. Senhor dos exércitos, em nome de Jesus, vai à frente, destruindo, meu Deus, todo principado, toda potestade, todo demônio de vaidade, todo demônio religioso, todo espírito contrário, meu Deus, que está atrapalhando essa pessoa ouvir a tua palavra. Quebra agora todas as cadeias, Senhor. Toda fortaleza, meu Deus, que foi enviada do inferno para atrapalhar essa família. Em nome de Jesus, meu Deus, eu entrego essa ministração nas suas mãos e que o seu Santo Espírito venha fazer com que eu venha falar, meu Deus, de uma forma simples, que até uma criança possa entender o que eu estou falando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, te agradeço. Amém. Então vamos ler 2 Reis, capítulo 20. Então, dessa vez eu vou deixar rolar a leitura, porque eu tenho muita mania. Eu não posso nem falar que é mania, porque é o Espírito Santo de Deus que usa, então a gente não pode entender que isso vem de você. O que acontece? Quando eu chego aqui, eu começo a ler, né? E eu começo a falar muitas vezes em cima de um versículo, eu nem termino o capítulo. Então eu não consigo parar de falar. Então é dessa forma que eu entendo que o Espírito Santo de Deus me usa. Mas eu tô querendo burlar, eu tenho medo de estar faltando com reverência a esse espírito e querer mudar, tipo assim, se eu ler tudo, pelo menos vai dar tempo de eu ler o capítulo todo e o Espírito Santo de Deus não vai fazer eu parar no meio. Olha só a situação da pessoa. Eu tô pensando comigo, que não vai ser pecado. Depois é que eu vou saber se Deus não vai gostar disso. Mas o que eu quero fazer? Eu quero ler 2 Reis todo, né? Até onde aqui eu achar interessante aqui para começar a ministração. E depois deixa o Espírito Santo de Deus me usar. Mas só que acontece que ele gosta de me usar entre os versículos. E aí eu tô querendo fazer essa mudança por minha conta e risco. Mas pode ser que dê muito ruim. Mas enfim. Porque o que acontece? Você vê a semana passada, fomos ler, né? Acho que foi Romanos 8, eu nem me recordo mais qual a pregação. E o que aconteceu? Eu comecei e fiquei parada no primeiro versículo e não conseguia caminhar mais. Eu comecei a falar 1h25 em cima de 2 versículos, 3 versículos no máximo. E assim o Espírito Santo de Deus, eu sei que ele me usa dessa forma. Mas eu prefiro ler tudo em vez de comentar. Olha só, aí eu começo, vou falando. E se Deus quiser me usar dessa forma, eu ver que não tá fluindo a pregação, eu volto do início e falo, tá bom, Senhor, toma as rédeas aí, e que se não der para ler o capítulo todo, que não leia o capítulo todo. Mas tem que ser feita a vontade de Deus, tá? Aqui é mistério, aqui é Deus. Não sou eu que escolho as regras aqui do jogo, tá? Então vamos lá, vamos ler, vamos tentar ler tudo. Vamos ver se vai funcionar dessa forma. Se eu ver que eu tô engasgando e vejo que não vai pra frente a pregação, é porque o Espírito Santo de Deus quer me usar de outra forma. Amém? Tá bom, então vamos lá. 2 Reis 20, né? Então tá. Aí fala aqui, ó. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Então, um profeta de peso, né? Isaías, filho de Amós, chegou para o rei Ezequias e falou: Imagina você receber essa notícia de um profeta, né? Essa profecia. Põe a sua casa em ordem. Prepare-se para morrer, porque você não vai ser curado. Aí eu pergunto, existe profecias assim? Olha, existe. Existe, tá? Existe e nem todo mundo vai ser para a glória de Deus. Muitas vezes vai ser para conserto mesmo e para Deus recolher. Existe esse tipo de profecia. Eu tenho uma profecia assim, com uma pessoa que já foi falada com essa pessoa. Põe a casa em ordem, né? Então ela tá vivendo, de certa forma, surfando, porque ela não botou a casa em ordem. Mas a hora que ela coloca em ordem, Deus recolhe. Então já aconteceu de eu entregar profecias dessa forma. Põe a casa em ordem, né? E é complicado. Só que
a pessoa não entende. Muitas vezes ela pensa assim, ai, tá, vou voltar para a presença de Deus, eu vou pedir perdão, mas se a hora que ela colocar, o que Deus faz? Muitas vezes acontece. Deus fala, ai meu Deus, vou aproveitar, esse aí tá santo, vamos recolher antes que ele perca a salvação. Então existe esse lado de profecia, tá? Que é dado para a morte, e aqui não é diferente. Só que houve uma mudança, né? Deus olhou o espírito de Ezequias, olhou a oração de Ezequias e falou, peraí, vou mudar de ideia. Então, como eu já disse, Deus muda de ideia? Muda de ideia. Né? Nós já lemos sobre mudanças, eu já tenho pregações falando até de Moisés, né? Que foi mediador ali, ficou ali no meio do povo de Israel, falou, não, Senhor, não mate, não destrua esse povo, o Senhor já tirou esse povo do Egito, o Senhor vai agora destruir esse povo. O que os egípcios vão falar? Que o Deus deles tiraram ele do Egito para matar aqui nesse deserto. Então, ele foi mediador ali, ele intercedeu, né? E Deus, naquele momento que ele estava pronto para destruir o povo de Israel, ele retrocede, ele muda de ideia por uma intercessão de um homem fiel a Deus, que era Moisés. Então, já foi falado sobre isso, eu acho que quem está me ouvindo vai lembrar, que eu comentei, né? Que Deus fala, tá bom, vamos fazer isso. Mas só que a sua descendência eu quero abençoar, mas aquela descendência ali vai ter problema. Tanto que teve descendências de Arão ali, filho de Arão, que foi pedra de tropeço, né? Porque Arão foi usado pelo diabo para levantar um ídolo no deserto para fazer o povo tropeçar. Enfim, nós não estamos pregando sobre Moisés, eu só estou comentando para quem já ouviu as pregações antigas e vai entender que Jesus, que Deus, né, muda de ideia. E que Jesus é o mesmo que o Deus do passado, é o mesmo Deus hoje e é o mesmo Deus para sempre, né? Só que agora nós temos a vitória no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então agora nós pedimos a esse mediador. Ninguém pode ser mediador mais entre Deus, entre o homem e Deus. Não. Somente Jesus Cristo é esse mediador. Então não adianta pedir Nossa Senhora da Aparecida, São Jorge, Cosme Damião, Nossa Senhora de Fátima. Não existe um mediador mais, tá? Agora é você e Deus, tá? Nesse caso aqui, houve Isaías, que era um profeta, né? Que foi dar essa notícia horrorosa para Ezequias, que ele tinha que arrumar a casa, que ele ia adoecer e ia morrer. Imagina um profeta entregando uma notícia dessa. Não é fácil, nem para o profeta e nem para quem recebe, né? Enfim, gente, ó, você vê que eu já tô falando demais em cima do versículo, mas não tem jeito. Eu tô vendo que não consigo ler um negócio sem falar, né? Tá, vamos continuar. Aí o Senhor Deus diz, ponha suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Deus manda esse recado através do profeta Isaías para Ezequias. Apronte-se para morrer. Imagina você recebendo essa notícia. Você tá pronto? Você tá com a casa em ordem? Ele tá falando aqui, né? A nossa casa, nós sabemos que não é só a casa, a pessoa, o templo do Espírito Santo onde ele habita, a nossa mente, o nosso corpo, não. Também existe uma casa, né, geracional. Como assim, né? É uma família, seus filhos, seus netos, né? Você ir lá e consertar tudo. Falar do Senhor Jesus para essas pessoas, preparar a sua geração, os seus filhos, né? Existe essa parte também que chama-se, né, de uma casa geracional, porque você é a pessoa ali, o alicerce, né, a coluna ali para sustentar aquela família na presença do Senhor. Então, muitas vezes também existe esse outro lado, que você tem que preparar a casa, né? Buscar, falar, olha, Deus falou que vai me recolher, ó, é assim, assim, se você quer bênção. Então, existe essa responsabilidade de você buscar saber se a sua família está na presença do Senhor. Então, é igual, vamos entender que você não recebeu notícia nenhuma de morte, né? Mas você sabe que vai morrer, né? Já chegou, né? 50 anos de idade, 55, então falta pouco tempo para Deus recolher,
Não, vamos entender assim. Então, o que você pensa? Pô, é uma década, 2 décadas, 3, será que eu vou ver mais 30 anos? Até 80, até 90, que eu vivo a 40, mas uma pessoa que já chegou a seus 60, 65 já fica complicado. Ela viveu mais do que tem para viver. Então é isso que a gente tem que pensar. Então vamos entender, eu tenho uma responsabilidade, que muitas vezes uma conversão, ela demora 15, 20 anos, né? Porque a gente tem que arrumar a nossa casa, né? O templo do Espírito Santo, a nossa mente, a nossa vida com o Senhor Jesus, para depois ser instrumento de bênção na vida da sua descendência, dos seus filhos, dos seus netos. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa quer uma conversão, mas ela mesma não se converteu, ela mesma não está vivendo uma vida em santidade. E ela quer ver o marido, ela quer ver os netos, ela quer ver os filhos, tudo na presença de Deus, mas ela chegou aos seus 70 anos e está com a vida toda errada. Então isso acontece. Então Deus está falando, põe a sua casa em ordem. Vamos entender. Não precisa ele estabelecer hoje, daqui a 2, 3 dias você vai morrer. Não. Mas a pessoa que tem seus 60, 70 anos, com certeza, ela viveu mais do que ela tem para viver, né? Então, acontece dela ter uma sabedoria, né? Que fala para ela assim, eu não tenho muito tempo, né? Você vê, os anos passam muito rápido. Nós estamos em junho, já estamos no meio do ano. Os anos estão se esvaindo. Então, você não tem muito tempo. O que é 10 anos, 20 anos? Nada. Muitas vezes, 10, 20 anos é o tempo que Deus precisa para você interceder por um filho ou por um neto, né? E aí você pensa assim, é só eu viver de qualquer jeito, porque as pessoas, elas pensam assim, eu vou mostrar pra você no caminho que você deve andar, né? Vou falar pra você, é nesse caminho aqui. Não adianta. Você não pode chegar para um descendente seu, um filho, um neto seu, e falar assim, ande no caminho do Senhor Jesus. Isso é fácil. É igual eu tô aqui, eu tô falando pra vocês, andem no caminho. Mas, peraí, será que eu estou andando nesse caminho? Como é que você vai ter essa certeza? Somente eu posso saber se a minha vida está condizente à palavra de Deus. Então é muito fácil você pregar e mandar alguém andar nesse caminho. Agora, você dá exemplo que você está no caminho, é outros 500. Então é muito importante você entender que você tem essa responsabilidade, né? E falar para seus filhos, seus netos, seus tataranetos, olha, eu ando, né, no caminho, né? Ou você chegar para um filho e falar assim, andem no caminho do Senhor Jesus, porque Ele é o caminho. Mas como as pessoas vão saber se não tiver um exemplo dentro de casa, né? Que realmente é o caminho. É fácil você falar. É muito simples. Você falar, ande nesse caminho aqui. Esse caminho é o certo, mas você tá com a vida toda errada. Então a pessoa não vai ver esse exemplo dentro de casa. Então não tem como ela seguir um exemplo. É muito importante nós termos um exemplo para seguir, tá? Então, se você não é exemplo, não tem como você indicar o caminho se você não está nele. Então, a melhor forma de você pregar é de boca fechada. É as pessoas verem, né, a sua vida no altar. Ver você realmente renunciando por Jesus. Ter uma vida de santidade. Agora, quem vai seguir um pai, uma mãe, um avô, uma avó que tá com a vida toda errada e manda você andar no caminho do Senhor Jesus, sabe que aquilo é muito bom, mas ela mesma não anda. Ninguém vai te acompanhar, né? Tá, mas vamos continuar pra gente continuar entendendo aqui. Aí tá. Então vamos entender dessa forma. Você não vai morrer daqui a 2, 3 dias. Mas eu estou dizendo pra você que você vai morrer. Isso é fato. E você parou e pensou, peraí, eu tô com 60? Eu tô com 60 já? Nossa, então vamos fazer as contas. 60, 70, 80, 90, 30 anos. Se eu viver, Deus, né? A própria palavra diz que depois dos 80 é cansaço, é enfado, que o ser humano ele não aguenta, ele já começa a se arrastar até para buscar Deus, porque é muito cansaço. O corpo, a mente, né? Ela tem o vigor, mas o corpo não. O corpo não aguenta mais.
Então você já sabe que se você tem 60, vamos colocar 60. Você tem que entender, pô, será que eu vou chegar até os 90? E se chegar, eu já não tô aguentando mais o corpo. Porque o corpo já tá destruído pelo tempo. Eu tenho uma mente, né, revigorada em Cristo. Eu tenho uma mente com muita vontade, com muitos projetos, mas o corpo não tá acompanhando a minha mente. Isso vai chegar, esse dia vai chegar. Então não é melhor você agora, aos 60 anos de idade, parar e pensar que você tem que tomar a dianteira da sua família? Porque você vai morrer? Não é melhor você preparar essa casa agora? Agora, intercedendo pelos seus familiares, que uma conversão muitas vezes demora décadas para acontecer, porque primeiro tem que acontecer na sua vida. E se essa libertação não acontecer na sua vida, não vai acontecer na sua geração, na sua descendência, na vida dos seus filhos. Mas aqui, nesse caso, era uma morte quase súbita, tá? Era o tempo dele aprontar a casa, dele pedir perdão, dele resolver algumas questões e falar, ó, tá subindo, tá? Então ele foi avisado numa morte repentina. Então, olha só. Aí fala aqui, ó. Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Então já havia uma enfermidade para a morte, que ela ia se complicar e ele ia perder a vida. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Então ele começa a apelar, né? É interessante? Mas eu não me comovo com as palavras de Ezequias, igual muitos pregadores se comovem. Fala, nossa, olha, tal, legal. O próprio Deus reconheceu Ezequias como um homem correto, reto diante de Deus. Mas Deus, ele não olha o nosso passado, ele só olha para o nosso presente, tá? Ou então ele olha o nosso presente, ou melhor, ou então ele olha o nosso futuro, esquecendo até da sua vida presente. Muitas vezes ele vai falar assim, tá todo errado, mas eu sei lá na frente quem essa pessoa vai se tornar. Então muitas vezes ele não olha o agora, nem o passado, nem o presente. Ele olha o seu futuro, ele olha quem ele vai, como ele vai te transformar. Tá? Então Deus, ele não está preocupado nem com um passado obscuro, nem com um presente obscuro, mas com esse diamante depois de lapidado, tá? Então ele, igual foi a pregação da semana passada, né? Espírito espiritualizado, ele muda o seu ser, né? E você passa a ser em Cristo um espírito iluminado, um diamante lapidado, porque ele coloca o espírito dele em você, ele refaz todo o seu ser em Cristo Jesus. Tá, amém. Para eu não me perder aqui. Eu tava falando de uma oração, né? Que eu não me comoveria tanto com a oração. Porque quando você está em Cristo Jesus, a partir da hora que você aceitou Jesus como Salvador, pediu perdão dos seus pecados, você é uma nova criatura, Deus não vai te condenar, tá? Não vai te acusar, não vai te julgar no tempo passado. Não existe isso mais. Quem te acusa e te condena e te julga é o diabo. Jesus, ele olha pra você, ele jamais, ele vai falar, né, que você, eu vivi 30 anos na presença do Senhor. Tá, e houve alguns errinhos ali, mas ele vai colocar a sua caminhada. Se você esteve firme todo o tempo na presença de Deus, resistindo o mal. Então, a partir da hora, você passa a ser uma pessoa reta diante de Deus. Tá? Porque ele não vai olhar o seu passado. O passado esquece, até mesmo o seu presente esquece. Ele lembra da partir da hora que você aceitou Jesus como Salvador e aquele dia começa a contar como um homem de retidão diante de Deus. Então é assim que eu tô vendo Ezequias. Porque até mesmo porque, se nós lermos lá, né, que ele foi filho de Acais, Ezequias teve um pai que era idólatra. Eu não vou ler, claro, que eu mal consigo terminar um capítulo. Imagina ler 1, 2, não tem como. Capítulos falando sobre o pai de Ezequias. Não, tá? Mas se você for aprofundar, você fica meio desconfiada até. Porque imagina, Ezequias, né, ter um pai idólatra que sacrificou até filhos para Baal, para demônios. A gente fica assim pensando, como é que seria a educação de Ezequias?
né? Você ter um pai e uma mãe que sacrificou o próprio filho no fogo para demônios. E se você ser criado, está dentro de uma família idólatra. Então, com certeza, não foi uma educação, né, perfeita, correta, não foi. Então, até muitos estudiosos vão falar assim, as más línguas, né, vão falar assim, né, consideram, tá, que possivelmente, né, Ezequias, ele foi, de certa forma, influenciado pelo pai dele, Acais. Tá bom? Então eu também creio nessa influência, que teve influência sim, por isso que eu não acredito nessa 100% vida de santidade de Ezequias. Eu acho que ele foi corregente sim com o rei Acais. Eu acho que ele regeu também, tá? De uma forma meia assim, duvidosa, porque ele tinha um pai idólatra, imagina. Enfim, não tô aqui para, né, levantar lebre e falar do passado de Ezequias, mas eu só estou falando porque quando você vai lendo, você vai entendendo que um filho, ele precisa de exemplos. E o que acontece aqui? Não houve esse exemplo dentro da casa de Ezequias, tá? E por isso, por não ter tido esse exemplo, com certeza houve uma influência pagã, uma influência errada. Vamos entender, claro, Ezequias não seguiu o caminho do pai. Legal, Deus se agradou disso. Até mesmo por isso que ele, quando começa a orar, ele fala, né? Ó, Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração. E sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. Lá em 2 Reis 23, né? Começa a oração. E fala, e chorou amargamente. Tá, então eu tô entendendo e estou vendo sinceridade na oração de Ezequias, claro, mas também não deixo de ver a influência do pai para o filho, né? De Acais para Ezequias. Eu também consigo enxergar uma certa influência, tá? Então é interessante que aqui nós vemos que houve uma aliança, né, com o povo da Síria. Houve essa influência pagã, né, que entrou dentro de Judá. Porque o que acontece? Você vê que quando o pai recebe o trono, se você lê lá, Acais recebeu o trono, ele manteve essa política com o povo, né, com o povo da Síria. Então, obviamente, você nota uma submissão, né, desse povo de Judá, né, uma submissão, uma influência, né, com esse povo pagão. Porque o pai senta no trono e faz uma aliança política ali. Tá, eu só tô passando assim uma pincelada, tá? Para você entender, né, que isso trouxe maldição, tá? Para dentro de Judá, para dentro desse povo. E Ezequias quebrou depois todas essas alianças, né? Ele foi guerreiro, ele foi contra as alianças que o pai dele fez com o povo idólatra e foi destruindo. Isso fez com que Deus se agradasse de Ezequias, tá bom? Então você pode tomar um outro caminho, um caminho contrário da do seu pai, da do seu avô, da sua mãe. Pode, Deus vai te honrar? Claro que vai. E hoje muito mais, porque hoje você quebra toda a maldição, né, hereditária, geracional, a partir da hora que você aceita Jesus como Salvador e vive uma vida de santidade. Você quebra. Mas enquanto você não quebrar, agora no caso estou falando de filho, de netos, né, você está sobre aquele jugo de Satanás, que a sua família, né, obedeceu. Você vai estar sobre aquela escravidão. Você só quebra a partir da hora que você decide obedecer ao Senhor Jesus, tá? Mas enquanto isso não acontece, é o seu pai e a sua mãe que é responsável pela sua descendência, pela sua linhagem. O demônio vai migrar para a sua geração posterior. Claro, isso é fato. Não tem como, né? Então você vê, né, que logo que assumiu o trono, né, o rei Ezequias, se você lê, não tô lendo, mas você vai ver que logo que Ezequias ele assume o trono, ele faz o quê? Ele tenta corrigir essa situação, essa questão, né, dessa aliança com esse povo, né? E ele purifica o templo de Jerusalém, ele, né, ele faz tudo bonitinho, por isso
que eu creio, né, que foi imputado ali realmente as coisas boas que Ezequias fez, porque ele decide obedecer ao Senhor Jesus, vai de contra o que o pai Acais fez, né? As alianças políticas, as idolatrias, tudo ele vai de contra, e ali ele é abençoado por isso. Então é por isso que nós estamos vendo essa oração, que ele se coloca diante de Deus como inocente, tá? Mas a gente entende que essa santidade veio numa fase adulta, na hora que ele falou: não, meu pai tá para morrer, eu vou sentar nesse trono, eu vou tomar a frente desse governo, então a partir de agora vai ser do jeito que eu quero. Então ele resolve seguir os preceitos de Deus e não seguir os preceitos do pai, né? E ele quebra uma aliança com o povo. Então vamos entender, ele se faz inocente, ele se coloca como inocente por isso, tá? E ele não consegue entender porque essa maldição caiu sobre a vida dele. Então eu não quero ficar falando sobre Ezequias, porque aí vai atrapalhar o quê? O que o Espírito Santo de Deus quer falar com a pessoa. Então a minha forma de pregar é pegar o que aconteceu no passado e colocar na sua vida, fazer você viver no lugar de Ezequias, tá? Então é legal as histórias, mas você pode dar um Google aí e escrever sobre Ezequias, você vai saber tudo sobre Ezequias. Agora, colocar a vida de Ezequias, né, como exemplo para a sua vida já é mais complicado. Por isso que eu não quero fugir o raciocínio aqui e ficar indo para teologia, para a história da carochinha, não. Legal, tá? É verídico tudo isso, creio, não é uma lenda, mas quando eu falo história da carochinha, é uma coisa que não vai mudar a sua vida hoje. Então nós temos que olhar para a 2 Reis 20 e 2 Reis capítulo 20 e nos ver, tá? Hoje, como seria a sua vida se Deus falasse: arrume a casa, porque você não viverá. Essa é a questão aqui, tá? Então vamos voltar para o raciocínio, esse raciocínio mais simples que eu gosto de trabalhar. Tá, então nós entendemos aqui que essa oração não entendia assim sendo tão... Ele coloca o tempo de santidade, o tempo que ele viveu para o Senhor. Deus conta, Deus não imputa ao passado, não imputa ao presente. Ele só vai olhar para a sua vida de arrependimento, de submissão. A partir da hora que você aceita Jesus como Salvador, ele esquece seu passado, ele esquece, né? Ele vai ver agora o seu presente, o seu hoje. Não é o seu presente. Eu vivi até hoje, missionária, na prostituição. Tem 1 hora que eu aceitei Jesus como Salvador e levantei a partir dessa 1 hora, tá? Esse meio-dia que você aceitou Jesus como Salvador, você a partir dessa hora não é imputado mais o seu pecado, tá? Então é isso que eu tô falando. Você tem meio-dia de cristão, né? Então, você, a partir desse terminar da tarde, a partir de agora, você é considerado filho de Deus, não é imputado pecado na sua vida, você começa a trazer bênção para a sua geração. Mas para isso, você vai precisar ter uma caminhada com o Senhor Jesus. Precisa de um tempo, não é da noite para o dia. Muitas vezes você tem ali 2 horas que aceitou, tem 2 horas que você aceitou Jesus como Salvador, amém. Só que vai precisar de um trabalhar de Deus. Precisa de muitas vezes, com certeza. Tem pessoas que para haver uma libertação mesmo tremenda na sua casa, tá? Ela precisa ser liberta, né? Então isso precisa de um tempo, Deus lapidando esse diamante. E aí, com certeza, consequentemente, você vai atingir a sua geração, a vida dos seus filhos, dos seus netos, com a sua vida, né? Com a sua experiência, né? Com a sua libertação, com o seu exemplo de vida, tá bom? Mas vamos lá, vamos para a oração de Ezequias, que eu acabei parando aqui, emperrando aqui. Vamos lá. Tá, então nós lemos o 2 Reis 23, né? Ele orando: ó Deus, né? Lembra que eu tenho te servido com fidelidade, com todo o coração, que sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E ele chora amargamente. E ele toca o coração de Deus.
Agora no versículo 4 fala assim: Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor Deus lhe disse, olha só, hein? Volte e diga o seguinte a Ezequias, o governador do meu povo: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você irá até o templo. Olha que interessante. Deus ouve a oração num quarto fechado, né? Na intimidade de Ezequias com Deus, Deus vai lá e escuta aquela oração, comove o coração de Deus e Deus chama Isaías e fala, ó, volta lá. Volta lá, porque eu escutei a oração do meu servo, né? A gente estava em prantos, arrependido, né? Eu vou lá curar. Olha só, há 3 dias, olha, tanto que fala, daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Olha que bônus, 15 anos de bônus para Ezequias. Imagina a felicidade, né? Falou, puxa, 15 anos é bastante coisa. Por isso que a gente tem que dar valor a cada aninho que a gente vive nessa terra. Porque pode ser o último, né? Ela fala, livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz ao meu servo Davi. Então Deus tinha uma promessa com o rei Davi. Olha que incrível, né? Rei Davi nunca foi idólatra. Sempre foi fiel ao Deus único. Mas em compensação, que família, hein? De Davi. Por causa de prostituição, a família de Davi foi bem destruída, né? Mas Deus, ele é um só. Deus só tem uma palavra, ele é só Deus e uma só palavra. Ele mantém aliança com Davi. Olha a linhagem que sai de Davi, quanta idolatria, quanta coisa errada, por causa até mesmo das prostituições que havia na família, na casa de Davi. E depois a linhagem de Davi foram contaminadas com as prostituições. Por isso que quando a gente fala de prostituição, ela engloba vários setores. A prostituição quer dizer o quê? Né? Quer dizer uma idolatria, uma imagem, como uma idolatria um homem ou uma mulher. Então, Davi não idolatrou uma imagem, não queimou seu filho a nenhum deus. Mas Davi idolatrou uma mulher. E ele se prostituiu com essa mulher e mandou matar o marido dessa mulher, colocar na frente da batalha para que ele morresse. Então Davi também se prostituiu. Então essa prostituição é interessante. Ela vai de forma diferente para a linhagem, para a família de Davi, para a descendência de Davi. Tá? Então é isso, a gente pensa assim, eu tô acendendo vela para São Cosme e Damião, sei lá, tem tantos santos aí, né? Que as pessoas acendem vela. Eu acendo vela pro anjo da guarda. Aquilo é uma prostituição diante de Deus. Você pode não se prostituir, mas você leva a prostituição para a sua linhagem, tá? E que vem com formas diversificadas. Muitas vezes, não a prostituição em si, né? A palavra prostituição, ela é agressiva, porque a pessoa pensa, eu não tenho ninguém na minha família que roda a bolsinha na esquina. Mas não deixa de ser prostituta quando se contamina com uma imagem, né? Isso com um ídolo. Tá bom? Isso nós já sabemos, eu já falo isso sempre na pregação, tá? Só que Deus, ele mantém a fidelidade com Davi, mesmo, porque Davi, ele foi viveu segundo o coração de Deus, porque ele tinha um arrependimento profundo, se voltava para Deus com um coração puro. Então Deus, ele se agrada disso. Não importa a vida de prostituição que você tenha, importa que você se arrependa e volta para Deus com um coração puro e sincero. E aqui Deus viu essa sinceridade de Ezequias, como viu várias vezes a sinceridade do coração de Davi. Então ele não tá nem falando de Acais, ele tá falando de Davi, né? A linhagem, né, que veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que a genealogia do Senhor Jesus, a linhagem dele, né, de Davi, excede de Davi. É o mesmo aqui, Ezequias, tá? Então ele fala aqui, ponha uma
uma pasta de figo em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. Então deu uma receita, né, que resolveria um problema de uma doença terminal, porque aquela doença era para a morte, tá? Então olha só, ele tinha uma úlcera, e essa úlcera era para a morte. E ele deu uma receita. Claro que essa receita, se você fizer na sua casa, ela não vai resolver, porque aqui tinha uma receita espiritual. O Senhor Jesus botou unção, botou poder em cima daquela receita para que houvesse uma cura. Então, toda fé, ela precisa de uma atitude de fé. Muitas vezes eu vejo pregador falando da água. Ai, por que as igrejas estão dando água? Né? Ai, faz oração na água, fala que aquela água é ungida. É sim, gente. Porque nós precisamos. Não é de um amuleto de fé. Mas tem pessoas que estão ainda precisando dessa bengala da fé. Então isso não é errado, tá? A partir da hora que você faz uma oração, eu creio no poder de Deus, que ele vai lá naquelas moléculas ali, ele coloca unção, ele coloca poder, tá? E a pessoa recebe uma cura. Recebe. Então não é errado. E aqui nesse caso não foi diferente. Precisou de uma atitude de fé, de fazer uma pasta de figo, passar na úlcera. Poxa, Isaías não tinha essa unção? Ele não poderia colocar, impor as mãos ali e falar: ah, tá curado. Então quer dizer que por ter feito uma receita, né? Colocada aquela pasta de figo na úlcera, né? Ou vamos entender que aqui fala assim, né? Deixa eu até ler de novo. Põe uma pasta de figo em cima da úlcera. Então ele nem tomou, foi colocada, né? Foi passada ali. Imagina, não resolveria, mas aquilo ali é uma atitude de fé, tá? E assim se cumpriu, porque foi uma receita que o Senhor Deus mandou que Isaías fizesse. Tá? Então eu volto a falar, nada errado, tá? Que as igrejas se manifestem a sua fé através de uma água, de um lenço, e as pessoas veem pessoas falando tolices, que hoje não tem esse negócio de lenço de Paulo. Tem sim, porque a fé, né, precisa com certeza crescer muitas vezes através de uma atitude. E essa atitude, que se for uma água, né, que você orou, e a partir da hora que você bebe aquela água pela fé, porque Deus fala, né? Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém. Então, se você coloca um copo de água na frente da televisão a hora que tá vendo uma oração, você faz só porque o pastor mandou, mas você não tem fé, acha que é tolice, não faça, porque você já está pecando. Mas a partir da hora que você faz pela fé, meu filho, aquilo ali, aquelas moléculas daquela água ali se transformam em bênção no seu organismo, cura a sua úlcera, cura a sua ferida, porque é pela fé que você está fazendo. Amém, gente, vamos lá. Aí, continuando aqui, retomando aqui, né? Vamos lá. Aí tá, vou ler de novo pra gente guardar na cabeça, tá? Então, Isaías disse: põe uma pasta de figos em cima da úlcera do rei e ele ficará bom, tá? Aí vem, o rei Ezequias perguntou: qual será o sinal de que o Senhor Deus vai me curar? E de que daqui a 3 dias eu poderei ir ao templo? Aí Ezequias queria, né, em 3 dias voltar para o templo, adorar o Senhor no templo. E ele queria uma prova. Qual seria o sinal? Aí Isaías respondeu: o Senhor lhe dará um sinal para provar que vai cumprir sua promessa. O que você prefere? Que a sombra da escadaria avance 10 graus ou volte 10 graus? Então, vou falar de uma forma simples. O tempo, né, ia retroceder ou ia adiantar-se. Né? Nós estamos em junho, vamos entender. Voltaria 15, nós estamos em 2022, ia voltar 15 anos atrás. Ou 15 anos à frente. Então ele pede para você, no caso, vamos botar você que você vai entender. Ele pede para você, o que você escolheria? Você gostaria de voltar ao passado 15 anos atrás? Ou você queria viver 15 anos à frente? Pensando assim, ai, como é que será daqui a 15 anos minha vida? Como é? Vamos entender que você peça-se num telão, né? Aí Deus fala assim, você quer ver 15 anos atrás da sua vida ou quer ver 15 anos à frente? O que você gostaria que Deus colocasse ali na sua frente, naquele telão ali?
Aí você ia pensar, pô, Leila, gostaria de ver 15 anos à frente. Será que ia prestar? Não sei, mas a curiosidade, né? Eu ia querer saber de passado, o que eu tava fazendo 15 anos atrás? Eu não. Só que nesse caso, Isaías fala pra ele, olha, a prova é essa. Você quer que retroceda ou que avance, né, o tempo? Aí Ezequias responde, olha o que Ezequias responde no versículo 10 de 2 Reis 20. Ezequias respondeu, fazer a sombra avançar 10 graus é fácil. Eu quero que ela volte 10 graus. Então ele achou mais interessante voltar, retroceder o tempo. Então Isaías orou a Deus, o Senhor, e ele fez a sombra voltar 10 graus na escadaria feita pelo rei Acaz. Imagina, 15 anos da sua vida, te entregou 15 anos para você viver ela, né? Vivê-la de uma forma intensa, né? De uma forma, você vai dar muito valor, imagina. Você não vai viver aqueles 15 anos mais de qualquer maneira. Se você tivesse uma oportunidade de Ezequias, poxa, eu vou viver ela de uma forma incrível, né? Então, essa é a oportunidade que Ezequias teve. Ele teve a oportunidade de viver intensamente esses 15 anos, porque retrocedeu 15 anos da vida dele. Então eu penso dessa forma, né, que imagina, eu até vou citar uma loucura da minha cabeça. Gente, já pensou se esses 15 anos do rei Ezequias interferem no nosso tempo hoje? Imagina que loucura, né? Eu lembro, eu vi um filme que eu amei, que é do Denzel Washington, que chama-se Déjà Vu. Aí eu falei, gente, esse homem é crente, convertido. Será que ele pensa como eu? Essas loucuras? Já pensou se interfere no nosso tempo hoje? Se estamos atrasados 15 anos? Enfim, gente, é loucura da minha cabeça. Isso não tem nada a ver com Bíblia, isso é coisa da minha cabeça. Mas vamos voltar pro que interessa. Tá, então ele vai e tem 15 anos de bônus, né? Olha que interessante. Então, eu fui lá em Crônicas, 2 Crônicas 32. Eu quero ler lá, eu acho que é mais explicadinho. Quer ver? Vamos ler, eu vou ler tudo de novo, a doença de Ezequias, só que vai resumir um pouquinho, olha só. 2 Crônicas 32, do 24 em diante. Vou ler assim, ó. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. Então orou a Deus, o Senhor, e Deus respondeu, dando um sinal para provar que ele ficaria bom, tá? Então nós vimos lá a prova que ele deu, pediu até para que Ezequias escolhesse, né, se era para retroceder ou para avançar, né? Aí ele continua assim, ó: Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, olha só, hein? Pois era orgulhoso. Aí, olha que coisa engraçada, essa partezinha aqui. Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Então ele tinha um probleminha, né? Que a gente tá vendo aqui, que Ezequias não era essa perfeição toda, porque fala, pois era orgulhoso. Então olha que interessante, vou continuar lendo para não atrapalhar o raciocínio, quer ver onde eu parei, né? Aí fala, por isso Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Por causa de um rei, né? Deus ficou irado com todo o povo, com todos os moradores. Olha, imagina isso dentro de uma família. Por causa de um pai rebelde, de uma mãe rebelde, de um avô rebelde, Deus fica irado com essa geração. Aqui nesse caso, ele era rei. E Deus descontou essa rebeldia, esse orgulho que Ezequias tinha com o povo. O povo respondeu pela rebeldia dele, pelo orgulho no caso dele. Falou, aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou o povo depois da morte de Ezequias. Olha que interessante, gente. Ezequias se arrepende do orgulho. Deus fala, né? Tudo bem, aceitou o arrependimento de Ezequias. Mas quem responde pelo orgulho é a geração, né? A posteridade dele, a posteridade de Ezequias.
Então, olha só como é interessante esse pedacinho. Então, quer dizer que você, dentro da tua família, você pode pecar. De repente, vai correr tudo bem na sua vida. Mas a vida do seu filho não vai, muitas vezes vai responder seu pecado. Muitas vezes vai pular a geração do seu filho. Mas o seu neto vai responder o pecado. Aqui aconteceu a mesma coisa, porque a gente não vai dar para ler, porque eu falo muito, explicadinho, né? Esmiuço muito. Então a mesma coisa acontece com Ezequias, né? Regeu uma nação, foi rei ali e se arrependeu do orgulho dele, foi perdoado, mas a geração pagou pelo orgulho de Ezequias. Então quer dizer, olha só, depois a gente vai continuar lendo, a gente vai entender melhor a reação desse rei. Será que você teria a mesma reação de Ezequias? Não se preocupando com a geração posterior, com a vida dos filhos, dos netos, tataranetos? Porque o que acontece aqui é isso. Nós vamos ver uma geração pagando. Olha só, Ezequias foi pai de Manassés. Se você ler sobre Manassés, você vai ver que foi um homem corrupto, idólatra. Também houve arrependimento. Manassés também se arrependeu da besteira que fez de queimar filho para falsos deuses, né? Ofereceu filhos no fogo em sacrifício aos falsos deuses. A mesma coisa que o avô dele fez, com que o rei Acais fez. Olha que interessante. O pai de Ezequias foi idólatra, o neto, o filho de Ezequias foi idólatra e Ezequias não foi idólatra. Pode pular uma geração? Pode. Muitas vezes a maldição não vai cair na vida do seu filho. Pode acontecer de pular, mas na vida do seu neto não vai escapar. Então é isso que a gente tem que prestar atenção aqui. Muitas vezes Deus vai perdoar o seu pecado, né? E vai ver, de repente, o seu filho vai ter uma vida legal, tranquila, mas na vida do seu neto você já vai deixar uma maldição. Então aqui você vê que pula a geração, né? O pai de Ezequias era idólatra, Ezequias quebrou a idolatria. Nesses 15 anos ele foi orgulhoso, ele levou maldição para uma nação, né? E essa nação respondeu pelo pecado do orgulho de Ezequias. Ezequias morreu sem ver, né, essa maldição. Mas o filho dele, Manassés, foi mesma situação do avô. Teve a mesma maldição. É isso que eu quero que vocês entendam. Vocês podem trazer maldição, muitas vezes pode pular uma geração, pode acontecer, mas a outra não vai passar. Porque você vê que Ezequias fez tudo certinho. Muitas vezes você aceitou Jesus hoje, fez tudo direitinho, você, né, deu um tempo para o seu filho respirar, né, mas não colocou a casa em ordem, não libertou de verdade a sua família. Houve alguns pecadinhos que você levou para o túmulo, né? Você tinha um orgulho, né? Você tinha um espírito de gula, né? O demônio te usava, comia demais, né? De repente você consertou tudo na última hora, não teve um tempo de libertação para aquilo ali alcançasse sua posteridade, a geração futura. E aí pode sim, o filho conseguiu, né, ser abençoado, mas o neto vai cair no mesmo pecado. Você deixa uma maldição, pode pular uma geração. Enfim, vamos ler, porque a gente vai entender. Eu ficar falando, não sei se vai fazer vocês entenderem nada. Vamos para a Bíblia, ó. 27, né? Aí fala aqui, Ezequias ficou muito rico. Não, eu vou voltar, porque senão vocês não vão entender, porque eu falei muito, vai atrapalhar vocês entenderem o que eu li. Vou ler de novo, tá? Ó, Deus foi bondoso com Ezequias, mas ele não lhe agradeceu, pois era orgulhoso. Então era um espírito que estava ali. Era orgulhoso, foi orgulhoso, estava orgulhoso. Por isso, Deus ficou irado com ele, com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Esse povo respondeu por causa de um rei, por causa do orgulho de uma só pessoa. Aí Ezequias se arrependeu do seu orgulho, como também os moradores de Jerusalém. E assim o Senhor só castigou, olha só, o povo depois da morte de Ezequias. Então ficou ainda um castigo. Porque o povo não foi castigado do jeito que teria ter sido. Por quê? Foi regido por um rei orgulhoso. E aí levou para o coração daqueles súditos o orgulho também. Então isso acontece. Você tem um orgulho, você leva para a sua geração um demônio de orgulho.
Você muitas vezes vai passar numa boa, porque não dá tempo de ser trabalhado. Vai, né? Há 15 anos de bônus aí, não adianta mais trabalhar, é melhor carregar. Mas a família que está com o demônio do orgulho vai ser trabalhada, porque existe um trabalhar de Deus na sua posteridade. E o trabalhar de Deus, você sabe que não é fácil, né? É melhor a gente ir por amor do que pela dor, né? Essa lapidação desse diamante, desse mineral, não é fácil. Para se tornar uma pedra translúcida, transparente, né? Ela vai precisar ser lapidada. E Deus sabe fazer isso como ninguém. Mas é melhor você já ir ensinando os seus filhos, para que seus filhos ensinem os seus netos, para que não passe por esse trabalhar. Muitas vezes por causa da sua vida, por causa do seu orgulho, por causa de um espírito que você não foi liberta. Então vamos para o 27 agora. Ó. Ezequias ficou muito rico e recebeu muitas homenagens. Construiu depósitos para guardar prata, o ouro, a prata, o ouro, as pedras preciosas, as especiarias, os escudos e outros objetos de valor que possuía. Construiu também armazéns para os cereais, o vinho e o azeite. Olha só. Estrebarias para o gado e currais para os carneiros. Ezequias também construiu cidades. Ele se tornou dono de muitos gados e de muitos carneiros, pois Deus lhe deu muita riqueza. Foi Ezequias quem mandou tapar a saída de cima da fonte de Giom e cavar do lado oeste de Jerusalém um túnel para levar água para dentro da cidade. Tudo o que Ezequias fez deu certo. Quando as altas autoridades da Babilônia enviaram mensageiros a Ezequias para fazerem perguntas sobre o milagre que havia acontecido em Judá, Deus não o ajudou, quer dizer, Deus não interferiu, deixou ele falar o que ele queria. Deus não ajudou a hora que ele tivesse que responder a esse povo, esse curioso, né? Pois queria pô-lo à prova a fim de descobrir o que estava no fundo do seu coração. Então Deus fez uma provinha com Ezequias. Falou, sabe uma coisa? Vão enviar um povo lá, né, obstinado, rebelde lá, para fazer uma pergunta para Ezequias. E vou deixar ele responder, eu não vou ajudar, porque o Espírito Santo de Deus nos usa, né, para falar. Então o Espírito Santo de Deus não ajudou, deixou Ezequias ser usado, o coração dele, né, falar o que ele achava. O que ele fez? Ele se engrandece, né? Esse foi o erro de Ezequias. Eu voltei lá, dei uma paradinha aqui, voltei lá em 2 Reis 20, vamos ler, porque eu não li o 12 em diante. Eu quero ler aqui para vocês, que aqui o entendimento vai ser melhor do que lá em Crônicas, Por esse mesmo tempo, vou ler de novo, agora em 2 Reis 20, versículo 12, Por esse mesmo tempo, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, soube que o rei Ezequias havia estado doente. Então lhe mandou uma carta e um presente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a sua riqueza. Isso é, a sua prata e o seu ouro, as suas especiarias, o seu perfume e todas as suas armas. Não houve nada nos seus depósitos ou em qualquer outro lugar que Ezequias não mostrasse. É igual quando você abre a casa né? Você tá uma casa, você compra um sofá novo, né? Uma geladeira nova, sei lá, você compra alguma coisa bonita pra sua casa. A primeira coisa, uma pessoa orgulhosa, ela quer mostrar a casa pra visita, né? Vem ver a minha casa, porque as coisas são novas, você quer mostrar. Você quer fazer inveja pra visita. Isso aconteceu com Ezequias. Esse foi o orgulho de Ezequias. Ele não reconhecia que tudo que ele tinha foi Deus que tinha entregue na mão dele. Nada ele poderia se gabar como se fosse ele ter conquistado. E assim ele o fez. Então, olha, continuando. Então o profeta Isaías foi falar com ele e perguntou. Olha só. De onde vieram esses homens e o que foi que lhe disseram? Ezequias respondeu: eles vieram de um país que fica muito longe daqui. Vieram da Babilônia. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio? Olha só, o profeta perguntou para Ezequias: o que ele viu na sua casa? Olha só, o rei respondeu: viram tudo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhe mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que
Olha só, vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, ó, desde a época de Davi, tá? Será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. Olha a situação de Ezequias. Olha a profecia. Tipo assim, olha, eu não mandei, não era pra você ter esse orgulho, mostrar as coisas pros inimigos, agora os inimigos vão tomar tudo que é seu, tudo que foi desde a época de Davi, todos esse monte de ouro, esse monte de prata, todos esses pertences, ó, vão ser levados. O pior, olha o que ele fala aqui, ó, alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O que é eunucos? É ser castrado. Você trabalha dentro do harém dos reis, não pode ter um relacionamento íntimo com mulher nenhuma, até mesmo porque ia ser feito escravo, o filho de Ezequias, por causa do orgulho do rei Ezequias. E o filho dele ia pagar, ia responder pelo pecado de Ezequias. Ia pegar e ia fazer ele eunuco, ia castrar, tirar o órgão sexual dele, ele não ia poder reproduzir, ele não teria mais ter relação sexual com mulher nenhuma. Porque ele ia ser o que? Escravo no harém do rei da Babilônia. E para trabalhar com as mulheres do rei, tinha que ser castrado. Para não cair em tentação de se deitar com a mulher do rei. Imagina você saber que seu filho ia ser castrado, ia ser escravo, ia trabalhar para o seu inimigo, ficar dentro da casa do seu inimigo, tomando conta da mulher do seu inimigo, para o resto da vida ser escravo. Você gostaria de ouvir isso da boca de um profeta? Porque você foi orgulhoso e todos os seus bens, tudo que você ajuntou, desde a época dos seus descendentes, iam ser roubados pelo seu inimigo, ia ser levado pelo povo inimigo. Você ia gostar e que os seus descendentes iam ser escravos nessa terra? Porque você foi orgulhoso, você ia levar maldição para os seus descendentes? Claro que não. Olha só, aí vem. O rei Ezequias entendeu que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Você falaria que a mensagem do profeta é boa? A maldição não ia cair na sua cabeça, mas ia cair na cabeça dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Você teria coragem de falar o que Ezequias falou? Falou, ó, a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Meu Deus, ele estava sendo egoísta, ele só pensava nele. Tipo assim, eu vou envelhecer, eu vou viver meus 15 anos numa boa, né? E o resto que se vire. Cada um que se defenda. Eu tô preocupado se meus filhos ou meus netos vão ser eunuco, vão ser castrados, se vai perder a herança que eu deixei. Eu não tô nem aí. O importante é que eu vou viver numa boa, vou comer, beber, dormir, né? Vou estar reinando sobre o povo. Gente, essa parte de Ezequias aqui ninguém fala. Que ele foi orgulhoso, que ele olhou com desprezo para a geração dele, que ele foi egoísta. O coração de Ezequias não estava pronto para morrer. Por isso que Deus falou, prepare a casa porque você vai morrer. Quando ele fala isso, ele chora e ora. Mas só que Deus já sabia que Ezequias não ia estar pronto. Deu 15 anos para ficar pronto e não ficou pronto. Então Deus, ele dá tempo sim, mas se não for para agradar o Senhor, é melhor que Ezequias nem tivesse vivido, até mesmo porque Ezequias foi pai de Manassés nesse tempo de 15 anos. E ele fez, né, suceder um rei corrupto, idólatra, que entregou o neto de Ezequias. Manassés pegou o seu próprio filho e fez igual o rei Acais, o pai de Ezequias. Entregou para ser queimado para deuses pagãos. Levantou ídolos no templo do Senhor. Aquilo que o pai fez, que foi limpar, né, o templo, Manassés foi lá e destruiu. Fez a mesma coisa que o avô dele, Acais. Então é isso que eu estou falando aqui. Muitas vezes você acha que está pronto. Acha que vai morrer numa boa, mas está vivendo, né? Está sendo um crente meia boca, né? É isso que a gente está falando aqui. O tempo que você tem, vamos botar que você tenha 40, 50, não sei o tempo que você tem de vida, porque muitas vezes a gente está calculando, né? Viver naturalmente, morrer de uma morte natural, mas a gente não sabe se vai morrer de uma Covid, vai morrer de um câncer, vai morrer, né, com um neurismo. Você não sabe de que você vai morrer.
Então pega esse tempo que você tem, faz de conta que você vai viver só 15 anos. Começa a aplicar. Começa a libertar a sua geração agora. Começa a tirar os pequenos raposinhas, né? As pequenas coisas que muitas vezes a gente pensa assim, só uma raposinha não vai fazer mal para ninguém, não. Mas essa raposinha vai crescer. Então, muitas vezes você tem um problema que tem que ser liberta. Mas isso não vai atrapalhar minha vida com o Senhor, não. O importante é que eu tô pregando, o importante é que eu tô orando, o importante é que eu tô indo pra igreja e tá empurrando com a barriga aquele pecado que vai destruir uma geração futura, que vai migrar para a sua posteridade. E aí você fala, mas tá tudo bem, o importante é que eu vou ser salvo, né? O importante é que tô numa boa, né? Vou deixar a herança. E se meu filho não souber cuidar, é problema dele? Não. Se o seu filho perder a herança que você tá deixando, é porque você não libertou a sua geração. Porque se você deixa uma herança, essa herança é do Senhor para a sua geração. E se a sua geração não for liberta, vai perder tudo que você está construindo. Toda a casa, dinheiro no banco, joia, tudo que você acha que você está deixando para a sua geração, em vez de estar deixando conhecimento, né, palavra, exemplo de vida, em vez de estar mostrando ande no caminho, você tem que estar mostrando ande, né? Ande, mas ande como eu ando, porque o caminho é Cristo. Você tem que mostrar o caminho. Você tem que mostrar através da sua vida o caminho, né? Porque você está andando nesse caminho. Agora, ande naquele caminho ali. Não, você mesmo está andando, mas quer que o filho ande? Quer que o neto ande? Mas eu estou ensinando as coisas certas. Ele não vai fazer as coisas certas porque você está ensinando. Ele vai fazer as coisas certas porque você dá um exemplo. Você dá esse exemplo de vida. Aí sim, ele vai ver de forma diferente. Enfim, deixa eu ver se eu fecho aqui. Tá, eu vou ler esse pedacinho aqui só para finalizar, ó. Todas as outras coisas que o rei Ezequias fez, os seus atos de coragem e como ele construiu um reservatório e cavou um túnel para levar água para dentro da cidade, tudo isso está escrito na história dos reis de Judá. Ezequias morreu e o seu filho Manassés ficou no lugar dele como rei. Aí você tem que ler, né, o reinado de Manassés, né? Que aí você vê o 2 Reis, capítulo 21, você começa a ler. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu pulei lá em 2 Crônicas, né? Fechei, peraí. Deixa eu ver aqui, 2 Crônicas, tá, eu li. Aí tá, aí fechando aqui a mesma coisa, né? Que vai falar as coisas que ele fez, tal, né? A visão do profeta Isaías, filho de Amós. Aí você vai continuar lendo 2 Crônicas 33, você vai ler o reinado de Manassés. Amém, gente, retomando aqui, que eu parei para fazer a oração das 6 horas, aí tive que dar um break aí. Vamos lá. Amém, gente, olha, então fala aqui, né? Esse é um dos erros, né, que Ezequias cometeu, que foi abrir a casa para os inimigos. Isso a gente sabe que nós não podemos fazer. Cuidado com esse negócio de convidar, vem no meu quarto, entra. Muitas vezes a coisa mais íntima que o casal tem é o seu quarto. Então, a gente não pode botar qualquer pessoa no nosso quarto. Tem que ter muito cuidado. Quarto é para oração, quarto é para intimidade. Quem é casado, não enfia, até quem não é casado. Não enfia ninguém dentro do seu quarto, onde você dorme, repousa a sua cabeça, onde você dobra o seu joelho para orar. Gente, é um lugar muito santo. Não se deve abrir porta de quarto para ninguém. Casa, claro, a gente vai receber um familiar, uma visita, né? Mas abrir toda a casa, mostrar tudo que você tem. Cuidado, tá? Porque isso aconteceu e deu muito ruim, né? Os babilônios, né? O que eles fizeram? Eles catalogaram tudo que tinha na casa de Ezequias. Tudo, né? E foi levado. Então, tudo que ele herdou, gente, tudo que ele teve, tudo que ele lutou, tudo que ele guardou, né? Foi levado pelos babilônios. Então, muitas vezes, nós abrimos a nossa casa, é muito perigoso. Eu vi um caso que eu fiquei horrorizado. Uma pessoa pegou a calça de uma mulher e colocou um feitiço entre a bainha. Fez a bainha e colocou lá no meio da bainha um bonequinho de voodoo
na calça comprida dessa pessoa. Imagina se o relacionamento ser destruído, sua casa, sua saúde, sua vida, porque pegaram uma calça comprida sua, dobraram a bainha e colocou um bonequinho de voodoo ali. Como é que você vai descobrir que aquilo ali tá ali? Você ficar usando ali quanto tempo? Você até morrer, até ser destruída a sua casa. Então, se uma pessoa tem capacidade para fazer isso, uma calça comprida de alguém, né? Embainhar um feitiço, uma macumba, um troço ali, né? Fazer uma bainha com um bonequinho de voodoo ali. O que as pessoas não podem fazer? Eu já vi casos e casos de pessoas colocarem coisas assim que você nem imagina, né? Colocar debaixo do colchão, colocar uma coisa que você não tem como descobrir dentro de um colchão. Já vi coisa séria, tá? Então, muito cuidado dentro de ursinho de pelúcia, colocar troço, né? Para uma criança ficar doente. Então, tem gente ruim pra tudo, pra tudo. Então, muito cuidado, tá? Então, esse foi o erro de Ezequias. E enquanto nós abrimos a casa para o ladrão, que lá em João capítulo 10, versículo 10, fala que ele veio para matar, roubar e destruir, tá? A segunda parte do versículo é outros 500. Que Jesus veio dar vida e vida com abundância. Mas isso se você não fizer a besteira de abrir a sua casa para os inimigos entrarem. Você não sabe quem você está colocando dentro da tua casa. É amiga? É minha amiga, Leila, é minha amiga. Que amiga é essa? Será que a sua amiga, uma amiga que, né, tá mais amiga do seu marido do que sua, né? Uma mulher que quer tomar os seus filhos, o carinho dos seus filhos, o amor dos seus filhos. Você confia tanto nessa amiga que você deixa 3, 4 dias seu filho dormir lá, né? Não busca saber. E a mãe tem que ter muito cuidado. Até os nossos filhos, né? Eu quando a minha filha era pequenininha, eu não deixava dormir na casa de qualquer um, não. Tem que ter muito cuidado. Ah, meu filho não me obedece. Não te obedece porque você não se faz obedecer. Você mesmo não se respeita. Como é que você quer que seu filho te respeite? Né? Você tem que impor regras e leis. Você não pode falar, não, vai dormir na casa do coleguinha. Você não sabe o que esse coleguinha está influenciando. Você está jogando seu filho pro mundo. Você está fazendo igual Ezequias. Você não está se importando com a sua posteridade. Você não está se importando com a sua geração. Igual Ezequias falou, tá bom, pelo menos eu vou morrer em paz. Pelo menos eu vou morrer rico, em paz, continuar reinando, né? O resto que se vire. Foi isso que Ezequias falou. É assim que você pensa? Que se dane, meu filho, o problema é dele, não é meu. Gente, amor à geração é isso. Então, o que a gente está falando é de amor aos seus filhos, aos seus netos, saber onde seus filhos estão dormindo. Muitas vezes criança de 11, 10, 11, 12 anos não tem querer. Mas ele não quer, ele quer dormir na casa do coleguinha. Você não sabe quem é o pai do coleguinha, quem é a mãe do coleguinha. Você não sabe. Então, cuide da sua geração agora, tá? Mas nem sei porque que eu tô falando isso, mas vamos voltar pra cá. Então, é isso que vai acontecer, né? Você vai ser saqueado, porque o demônio vai catalogar também tudo que você tem dentro de casa e vai saquear. Mas aí pode ser seus sonhos, seus relacionamentos, a vida dos seus filhos, né? Tem que ter muito cuidado. Eu já tive uma empregada dentro da minha casa, uma pessoa que era da minha extrema confiança, tá? Eu só tenho uma filha. E ela levava minha filha pro shopping. Um certo dia, eu fui passear nesse shopping, que eu dava dinheiro para elas se divertirem, né? Ela era uma babá. Ela chegou, todo mundo do shopping pensava que a minha filha era a filha dela, porque ela apresentava a minha filha como filha dela. Eu fiquei horrorizada. Que aí eu olhei assim, eu falei, por que essas pessoas perguntam? Cadê a mãe dela? Eu falei, a mãe dela sou eu. Não é fulano de tal? Porque ela fala que é filha dela. Eu falei, o quê? A minha filha? Ela fala que é filha dela? Ela falava que a minha filha era a filha dela. Isso é coisa de psicopata. Então eu fiquei horrorizada. Aquele dia eu comecei a despertar. Eu falei, tem alguma coisa errada. Essa mulher anda com a minha filha pelo shopping e começa a apresentar como se fosse filha dela. Por quê? Uma mulher solteira, aos 40 anos. Não tinha marido, não tinha filho, né? Era pegadíssima com a minha filha, mas aquilo era desleal, era estranho.
fazer com que a minha filha chamasse ela de mamãe dentro do shopping, falar que a minha filha era filha dela. Que loucura, que psicopatia era essa? Então é uma coisa que a gente tem que se atentar. São pessoas que querem a sua vida, querem a sua família, querem os seus filhos, e você tá emprestando o seu filho, né? Deixando dormir na casa de qualquer um. Você não sabe se o pai é pedófilo, você não sabe quem são essas pessoas, quem é esse coleguinha, o que ele olha na internet, né? Que tipo de liberdade ele tem da família dele. E você vai e confia seu filho. Quem tá educando seus filhos é o mundo. E aí você vem depois chorar, né? As pitangas, que seu filho não obedece, que você tem que impor obediência. Você é mãe, você é pai, é você que impõe as regras. Não é porque ele tem 12, 10 anos, ele não pode impor regras, tá? Enfim, gente, me deu vontade de falar isso, porque eu até vivi essa experiência e essa coisa pior que tem. Tá? Você vê coisas estranhas acontecendo dentro da tua casa e quando vê, você pode perder a tua filha para uma babá, perder a sua filha para uma empregada, fazer com que essa, né, a filha acabe gostando mais da babá, mais da empregada do que de você, né? Começa a obedecer mais a empregada, mais a babá do que você, tá? E assim é o amigo, a amiga, o vizinho, né? Daqui a pouco não tá te obedecendo mais, você perde seu filho. Vigia. Tá? Então, é nesse sentido aí, eu li, acho que eu não tô faltando com nada, tudo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, eu falei. Amém, gente. Então, encerrando aí, para não ficar muito longo igual a semana passada, tá? E é isso, tá? Deus abençoe. Quem estiver ouvindo as pregações através do áudio, tá? E for compartilhar, e as pessoas, os novos ouvintes, tá? Não vai saber onde estão as pregações antigas. Então, eu vou dar o canal, tá? Lá no canal é leilalima.com. Aí, quem quiser ouvir as pregações passadas, ou então vem a mim e pede mais áudios. É só escolher o que você quer ouvir e vem a mim e pede, tá? Que aí eu envio para vocês a pregação em áudio. Tá? Só escolher o que quer ouvir lá, que muitas vezes a pessoa olha lá, é só anotar o tema. Fala, eu quero essa, missionária. Aí manda, que eu vou converter, vou pegar, vou tirar a qualidade daquela gravação de vídeo, vou fazer um áudio, vou enviar para você, tá? E você escuta no áudio, tá? Então, leilalima.com ou então missionária Leila Lima, tá? Aí você me acha lá no YouTube. Deus abençoe aí, até a semana que vem, se assim Deus permitir. Beijo.